A China precisa de estabilidade. Os Estados Unidos, por outro lado, poderiam realmente, como um velho bêbado em um bar que ainda está pedindo uma bebida de graça, virar as mesas e criar uma confusão no bar, em nível global. O resto dos frequentadores só gostaria de tomar uma bebida e conversar sobre como podem seguir com suas vidas. É possível provocar a China, como o professor Mearsheimer está dizendo? É possível. E a China pode revidar? Pode. Mas a China está aqui para desestabilizar sistematicamente a Europa e os Estados Unidos. Discordo totalmente. Não acho, pelo menos não em nossas vidas ou em outra. Sabe, você vê essa armadilha e todas essas coisas que viram bons slogans e manchetes para think tanks e os artigos que circulam por aí. A China precisa de continuidade no comércio. China needs continuity in commerce. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos. Aqui é Pascal Lotaz do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Ali Bohani, um estrategista geopolítico e co-apresentador do podcast Bear Eye Dialogue, no qual ele conversa com especialistas, tomadores de decisão e acadêmicos sobre tudo relacionado à geopolítica, especialmente sobre a iniciativa Cinturão e Rota da China. Na verdade, Ali tem acompanhado a China de perto e incluiu suas descobertas em um relatório intitulado A Ascensão das Multinacionais Chinesas. Seus insights são voltados para negócios e relevantes para o setor empresarial. Então é esse lado comercial das coisas que queremos discutir hoje. Ali, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com você, Pascal. Muito obrigado por participar online. Você já me convidou para o seu podcast antes e me fez perguntas que me permitiram explicar meus pontos de vista com muita satisfação. Vou colocar o link para aquela discussão na descrição aqui também. Mas hoje, gostaria de ter a oportunidade de focar em você e na sua visão sobre geopolítica, especialmente sobre a China. Antes de tudo, você poderia nos dar sua avaliação macro-geral de onde estamos em 2025? Bem, é um prazer estar com você. Acho que vivemos tempos interessantes. Então talvez seja apropriado começar com uma citação, não de Ali, mas deixe-me lê-la para você e sua audiência. Os chineses conseguiram preservar seu império por 4.000 anos. Há muito tempo, eles já tinham invenções que os europeus orgulhosamente acreditavam ter descoberto. Ou seja, a imprensa, a pólvora, a bússola, a tecelagem de aço, o sistema decimal e tantas outras coisas. Os chineses têm clássicos antigos, repletos de profunda sabedoria e percepções filosóficas, muito superiores à nossa antiguidade clássica. E ao contrário dos europeus, eles tiveram o bom senso de aplicar essas ideias antigas à prática real do governo, o que mostra o quanto são inteligentes. Eles não são cristãos, mas têm hospitais para órfãos, idosos e doentes. Têm escritórios de assistência social onde alimentos são fornecidos aos necessitados e remédios aos enfermos. Ao longo das estradas, e vou voltar a esse ponto porque vivemos na época da iniciativa do Cinturão e Rota, eles oferecem abrigos para uso gratuito dos viajantes. Como alguém ousa dizer que uma nação que demonstra tamanha iluminação, generosidade e sabedoria é de alguma forma inferior a nós, europeus. Esse é o Père Gabet, um missionário francês na China em 1845, Pascal. O motivo pelo qual estou lendo essa citação é interessante, porque vivemos na época dos rótulos. No nível macro, a avaliação mais recente entre as duas superpotências foram os comentários de J.D. Vance sobre os camponeses e comprar dos camponeses. Portanto, estamos no ponto crucial de transição de uma ordem mundial unipolar para, eu diria, uma multipolar, mas com uma presença significativa de arquitetos, atores e concorrentes bipolares. No nível macro, acredito que o desafio hoje, esteja você no sul global, ou entre a maioria global, esteja em Ottawa hoje com Mark Carney, ou em Copenhague, ou na Cidade do México, ou aliás, em qualquer lugar do mundo, ou em Pequim.
A principal questão é o que os Estados Unidos vão fazer e como vão se posicionar. E isso está enviando várias mensagens para as capitais, para os mercados, para todos os tomadores de decisão. Acho que precisamos analisar isso no contexto dessa rivalidade e do aumento das tensões na Europa. Quando falo em instrumentalização, refiro-me à instrumentalização do dólar e das sanções, à instrumentalização das tarifas no momento e dos fluxos comerciais. A grande questão é, o que vem a seguir? Será que haverá uma instrumentalização dos mercados de capitais, do investimento estrangeiro direto e do fluxo de capitais? Curiosamente, em nível macro, já que você me perguntou, parece que o mundo também está mudando sua postura. E não estou falando do hemisfério ocidental. Estou falando do sul global e da maioria. Na última pesquisa da Ipsos, 48% das pessoas entrevistadas ao redor do mundo, pela primeira vez, disseram que acham que a China tem um impacto positivo no mundo, enquanto os Estados Unidos ficaram com 46%. Esta é a primeira vez que, em uma pesquisa global, a maioria acredita que a postura da China é mais positiva do que a do incumbente, que são os Estados Unidos, nos últimos 50 anos. E mantendo esse elemento de ótica macro, Pascal, acho que parte disso também é o que as pessoas veem e ouvem, e a tangibilidade do que podem tocar e sentir. Você sabe, os Estados Unidos lançaram o Build Back a Better World, e a Europa, o Global Gateway. Europe with a global gateway, and regardless of the fact that some Independentemente do fato de que algumas das iniciativas 1.0 da nova Rota da Seda tiveram suas próprias limitações e desafios, ainda existe uma ferrovia entre Mombasa e Nairobi, e as pessoas podem vê-la e tocá-la. 1,5 trilhão foi investido em infraestrutura física ao redor do mundo, e as pessoas são beneficiárias desses investimentos no sul global e entre a maioria global. Enquanto isso, apenas 50 bilhões foram destinados ao programa Reconstruir um Mundo Melhor, enquanto cerca de 300 bilhões foram direcionados para a Ucrânia. Então, aos olhos da ótica macro do mundo, as pessoas enxergam as coisas de forma diferente. E eu acho que isso é uma tendência, Pascal, na minha opinião. É claro, muito interessante, porque, você sabe, a BRI, Iniciativa do Cinturão e Rota, é o slogan da China para seus investimentos estrangeiros, certo? Seus investimentos estratégicos no exterior. E isso, nos Estados Unidos e na Europa, muitas vezes foi retratado como agressivo e predatório, tentando explorar a dependência de países pobres em relação ao dinheiro chinês. É bastante impressionante para mim como isso foi transformado em algo muito negativo. Você poderia me dizer novamente, quando a China começou com a BRI e como ela se desenvolveu estrategicamente? E por que eles apresentam como iniciativa do cinturão e rota esse fator de conectividade nos investimentos deles? Claro. O anúncio oficial da iniciativa do Cinturão e Rota foi em 2013, e esse foi um anúncio central e uma iniciativa-chave do presidente Xi. Mas a China já vinha se preparando para a BRI muito antes disso. Grande parte disso foi a visão e a percepção, o planejamento de longo prazo, de que eles têm questões demográficas e precisam direcionar seu excesso de capacidade, habilidades e padrões para mercados globais. A China continua sendo uma nação dependente para muitas de suas necessidades, seja em commodities agroalimentares, segurança alimentar ou energia. Ao mesmo tempo, a China percebeu que, à medida que aprimorava suas capacidades, habilidades e padrões, precisava se expandir. Esse ir para fora foi uma decisão consciente da China. E hoje, Pascal, se você olhar para a iniciativa do Cinturão e Rota, que você corretamente disse que foi retratada de forma muito predatória, veja bem, no BRI Dialogues, tivemos convidados da NYU Stern School of Business, nos Estados Unidos, e especialistas que afirmaram categoricamente que a dívida colossal do Sul Global com o FMI e o Banco Mundial, é muito maior do que o que eles devem à China.
E reestruturar essa dívida é muito mais fácil com os chineses, de várias maneiras, do que com as instituições que eu chamaria de tradicionais. Mas a realidade é que a China, no fim das contas, dominou certos setores e indústrias. E essas capacidades e competências já atingiram seus limites e sua capacidade interna. Vou voltar a esse ponto mais adiante na nossa conversa. Espero que tenhamos a chance de falar sobre energias renováveis e para onde a China está indo nesse setor. Mas hoje, a China está estabelecendo um porto no Peru, aumentando seus investimentos em infraestrutura na América Latina e montando uma fábrica da BYD, provavelmente na Turquia. Então, parte de tudo isso também é uma demanda do Sul global, com tecnologia, inovação e um preço que a China consegue oferecer. Assim, a melhoria da qualidade, a acessibilidade dos preços e as necessidades do Sul global convergiram por meio dessa nova rota da seda. Portanto, é preciso dois para dançar. Não é algo que a China está indo e empurrando goela abaixo, estradas, autoestradas, barragens e hospitais, para essas nações. Esses países têm necessidades dessa infraestrutura. Eu estava brincando em uma conferência em Montreal em junho passado e meu colega de painel disse: "Ah, mas você sabe, os Estados Unidos ainda têm domínio cultural." E eu disse: "Sim, você ainda pode trazer a Taylor Swift, ou sei lá, a Beyoncé, mas elas precisam de um estádio para fazer esse show. Os chineses trazem o estádio, você traz a Beyoncé." Então acho que a lacuna de infraestrutura se apresentou como uma grande oportunidade para a China avançar com a BRI e atender essa necessidade. Basicamente é isso, e espero ter conseguido responder a sua pergunta. E a propósito, só para efeito de comparação, o Global Gateway já investiu cerca de 280 a 300 bilhões de dólares por toda a UEL para fazer frente à iniciativa do Cinturão e Rota. A BRI já movimentou aproximadamente $1,5 trilhão de dólares até agora e continua crescendo, enquanto o Build Back Better World dos Estados Unidos, segundo nossa pesquisa, está entre 50 e 70 bilhões de dólares. É uma diferença enorme. Quero dizer, em resumo, a estratégia da China, no momento, parece ser um investimento maciço em infraestrutura global, certo? Fornecendo, ou vamos chamar assim, países do Sul global com o que eles precisam, para também se conectar com a China nessa rota comercial moderna. Então, de certa forma, é a nova rota da seda, não apenas estradas físicas, mas também todo o resto necessário para que todos os corredores funcionem e para que as rotas marítimas de comunicação operem. Agora, você escreveu esse relatório especial sobre a China e também está abordando a questão das multinacionais. Acho que o que me intriga aí é o papel de como a economia privada chinesa obviamente deve se beneficiar dessa infraestrutura global que o Estado chinês está construindo agora. Você poderia falar um pouco sobre isso e o que esperar? Quão aberta essa infraestrutura será para outros que também queiram utilizá-la? Claro, este é um relatório que estava em elaboração e devo dizer que foi coautorado por mim e pelo meu parceiro nesta iniciativa, Nenad Pasek, que é um economista renomado e foi vice-presidente da Economist Intelligence Unit por muito tempo e agora dirige sua própria consultoria. Levamos quase 1 ano e meio estudando e investigando a fundo a ascensão das multinacionais chinesas. E você sabe, é importante, eu sempre digo que para saber para onde você está indo, é preciso saber de onde você veio. A ascensão da China nos últimos 50 anos é nada menos que notável. É algo gigantesco em qualquer contexto, tirando 400 milhões de pessoas e contando da pobreza. Então precisávamos entender como a China chegou até aqui. De onde vem esse financiamento? E a China está à beira de, você sabe, uma implosão por causa da dívida imobiliária. E você sabe, todos esses comentários rápidos. Para entender de onde veio esse impulso, no Oriente Médio, há uma expressão: quando você está com febre, não vá ao médico, vá ao seu amigo que já teve febre, e ele vai te dizer o que esperar e pelo que você vai passar.
Então você vai se interessar em saber que entrevistamos 30 CEOs e diretores, chefes de multinacionais ocidentais, e os colocamos à prova. O que eles estão enfrentando, como estão competindo com a China. E tenho que dizer, foi muito difícil ouvir qualquer um deles dizer que hoje os chineses não conseguem competir com eles em qualidade ou preço. O que é fascinante, e estamos falando de multinacionais de alto nível. Eles disseram que acreditam que os chineses não podem competir com eles, que são muito superiores. Não há como eles não conseguirem competir com eles. Então eles podem vencê-los no preço e até subir na escala de qualidade. Os chineses conseguem. Com certeza. Com certeza. E é fascinante ouvir isso, porque basicamente transmite a mensagem de que em qualquer categoria, e essas 30 entrevistas, para sua informação, Pascal, são todas em setores diferentes. Sabe, de saúde, equipamentos industriais, automotivo, moda, segurança, metais raros, minerais, mineração. É impressionante que em quase nenhum desses setores, algum desses principais líderes dessas grandes empresas estabelecidas tenha dito, não, eles não são uma ameaça para nós. Ah, não, nós podemos, sem dúvida. E aqueles que disseram que não, que ainda não fecharam essa diferença, disseram que simplesmente não decidiram fechar essa diferença. Isso não significa que seja uma decisão consciente. Sabemos que eles estão, sabe, podemos sentir a respiração deles em nossos pescoços. E parte disso, na minha opinião, também é interessante de observar, porque é muito interessante. Novamente, voltando às conversas e ao toque macro do que o J.D. Vance disse. E 3 dos presidentes foram engenheiros. Jiang Zemin era engenheiro elétrico, Hu Jintao é engenheiro hidrelétrico e Xi Jinping é engenheiro químico. E quando você observa isso, é muito revelador, na minha opinião. Enquanto isso, aquele desvio e apontar para a classe camponesa. Jimmy Carter era um camponês e agricultor, ele mesmo um produtor de amendoim. Depois você tem Bill Clinton, advogado, Barack Obama, advogado, Joe Biden, advogado, e sim, Ronald Reagan e Donald Trump também. Então a visão sobre engenharia e os modelos econômicos e de competição é muito interessante de se ver. Qual é a mentalidade? Agora, esse é um assunto para um antropólogo entender. Se 3 engenheiros estão governando consecutivamente a segunda maior economia do mundo, isso teve algum impacto no pensamento e no planejamento de longo prazo ou não? Mas o relatório tem sido muito revelador, na minha opinião, para o nosso público e para as pessoas que o adquiriram e o analisaram como uma bússola para onde a China está indo. E acho que parte disso também nos leva aos vetores e à forma como a China está incorporando o sul global, a circulação dual internamente. A China percebe a erosão do seu acesso ao mercado, não participação de mercado, mas acesso ao mercado, por meio dessas sanções punitivas, tarifas e, você sabe, essa dança do passado, especialmente nos últimos 8 a 12 anos de Biden, Trump, e que é um desdobramento para a Ásia, desde os tempos de Obama. Então a China está se desvinculando de várias maneiras e talvez também esteja se voltando para si mesma, tendo o mundo como sua ostra e somando isso ao consumo interno. Mas a China veio para ficar. Nossas conclusões são de que a redução de riscos e o desacoplamento são coisas que a China está abraçando, Pascal. As manchetes sobre o setor imobiliário não foram nada que abalasse o barco, porque todas essas dívidas são denominadas em renminbi, em yuan. Então eles não têm exposição externa. E eu acho que a China está passando por uma transformação econômica estratégica. Na minha opinião, é importante entender isso. E talvez devêssemos falar um pouco, se você quiser, sobre a relevância da China hoje no mundo nesse contexto. Eu definitivamente gostaria de fazer isso. Mas antes, eu não quero chamá-las de mitos, mas de pontos de discussão. Um deles, nos últimos anos, tem sido que o mercado imobiliário chinês está prestes a implodir.
A ideia de alavancagem excessiva e endividamento demais, e que isso vai ser, sabe, uma crise no nível de 2008, mas em escala chinesa, e que tudo vai desmoronar. Agora já estamos esperando por isso há anos. Por que esses temas são tão grandes no Ocidente? E mesmo quando não se concretizam, eles continuam circulando. E as pessoas só esperam para dizer, olha, a gente avisou, agora uma das empresas de construção deles está com problema. Bem, acho que há dois elementos a serem analisados aqui. Parte daquela capacidade extra que foi direcionada ao setor imobiliário na época se deveu ao enorme volume de empréstimos feitos por bancos locais, bancos estatais e a construção, criando parte desse movimento de prosperidade. Depois, eles se excederam e ficaram super alavancados. Houve um decreto do presidente Xi de que o setor imobiliário é para moradia e habitação, não para especulação. E então veio a repressão. Eles não disseram, vocês são grandes demais para falir. Para empresas como a Evergrande, diferente dos modelos que às vezes vemos no hemisfério ocidental. E acho que agora o foco mudou, talvez de forma surpreendente, para que os bancos sejam incentivados a focar ainda mais em empréstimos industriais. E veja, focar em IA voltada para exportação, tecnologia quântica, veículos elétricos. Você sabe, o número de montadoras que competem na China hoje supera de longe todas as fabricantes europeias e americanas juntas. E a China está adotando uma estratégia de desvio comercial e diversificando tanto global quanto domesticamente. Acho importante perceber que, atualmente, a China exporta 3 vezes mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exportam para a China. E, na verdade, se você observar a intensidade, a relevância e a importância do que a China envia para os Estados Unidos, não se trata apenas dos Walmarts, Targets e supermercados da América. Está em elementos tecnológicos muito relevantes e significativos, sem os quais os Estados Unidos ficariam realmente debilitados. E vamos falar sobre isso. Acho que essa fascinação com a ideia de que a China vai cair está exagerada, como você disse corretamente. Hoje a China comercializa cada vez mais, a cada hora, com o resto do mundo do que os Estados Unidos e o hemisfério ocidental. A realidade é que, enquanto conversamos, 15 mil empresas chinesas estão operando nos Emirados Árabes Unidos. 15 mil empresas chinesas. A China está desenvolvendo, com a Arábia Saudita, a possibilidade de avançar em tecnologia limpa. O chefe da Saudi Aramco esteve na China há apenas 2 ou 3 semanas, discutindo a expansão do relacionamento. Viagem à Malásia pelo presidente Xi Jinping, expansão da KTL para a Hungria, você observa as energias renováveis no Iraque. Portanto, não há como dizer, porque houve uma crise imobiliária na China, o restante das pontes, de forma metafórica, que a China está construindo ao redor do mundo, ficará sem financiamento e desmoronará. E talvez isso seja um bom gancho também, se você me permitir, para falar um pouco sobre como a China controla o que o futuro reserva, tanto em relação às energias renováveis, quanto aos minerais de terras raras. Gostaria de compartilhar algumas estatísticas com você e seu público aqui que preparei. Uma delas é que a mineração de terras raras e minerais é um processo de longo prazo. Sabe, essa ideia de que vamos ocupar a Groenlândia e tomar o Canadá e então teremos terras raras é simplesmente infantil em mais de um sentido. Temos cerca de 1.362 dias restantes de uma presidência Trump. Mesmo que ele ocupe a Groenlândia amanhã e assuma o controle do Canadá, e mesmo que mobilize todos os ativos federais para estabelecer essa cadeia de valor, isso é resultado de no mínimo 8 a 12 anos de domínio do upstream, que é a mineração, a trituração, a moagem de minerais de terras raras, até o midstream, que é a separação dos elementos de terras raras e o refino, a liga, e tudo isso. E então as aplicações downstream,
que estão em veículos elétricos, equipamentos militares, iPhones, energias renováveis, semicondutores, lasers, conversores. Isso me lembra uma piada. Um cara diz, sabe, a forma como os Estados Unidos estão tentando isolar a China nessa cadeia de valor macro global. É um pouco travesso, mas preciso compartilhar. É engraçado. Então esse cara vai ao dentista e se deita na cadeira. Quando o dentista se aproxima com a máscara e está prestes a começar a trabalhar na boca dele, o cara agarra os testículos do dentista e diz, doutor, a gente não vai machucar um ao outro, né? A realidade é que não é como se os Estados Unidos tivessem o monopólio do uso de sanções e coisas do tipo. Essa cadeia de valor é interconectada. Se a China amanhã aplicar a mesma lógica e disser, não vamos enviar nenhum elemento de terras raras ou extrações, enquanto nós mineramos cerca de 65% disso e processamos cerca de 80%, em muitos aspectos isso está em nossas mãos em termos de processamento, etc., vai ser um grande desafio para os Estados Unidos. Então, a relevância da China é algo que não devemos ignorar. Desculpe, não queria te interromper, mas isso significa que você está interpretando as respostas relativamente contidas da China à onda de tarifas dos Estados Unidos, iniciada por Donald Trump, como ainda relativamente modestas e comedidas? Porque a China poderia causar muito mais dano, não apenas igualar as tarifas dos Estados Unidos, mas realmente ir além disso. E acho que eles realmente disseram, vamos impor restrições à exportação, mas fizeram isso de maneira muito cuidadosa e direcionada, não de forma generalizada. Como você está interpretando essas ações? E quais seriam as restrições mais prejudiciais que a China, apenas com o que controla, poderia usar se realmente quisesse prejudicar os Estados Unidos, se esse fosse o objetivo? Mas não acho que esse seja o objetivo no momento. Eles não querem prejudicar os Estados Unidos. Não, eu acho que a China, como você bem disse, tem estado nos últimos 12 a 16 anos nesse modo Tai Chi. Eu sempre brinco e digo, sabe, os Estados Unidos são como Chuck Norris, chegando, chutando e tudo mais, enquanto a China está em um modo Tai Chi, pensando antes de agir. Então há uma resposta ponderada. Mas a realidade é que, hoje, não há como os Estados Unidos suportarem uma proibição total de minerais e elementos de terras raras vindos da China, se a China decidisse apertar esse parafuso. E nesse aspecto também, a China pode aumentar a pressão vendendo títulos do Tesouro, expondo seus indicadores financeiros em relação aos Estados Unidos. Todas essas coisas também estão ligadas ao futuro das energias renováveis. Então sim, Donald Trump chega e diz, perfure, baby, perfure. Yes, Donald Trump comes and says, drill, baby, drill. But the reality is that 86% of the world, Mas a realidade é que 86% do mundo, em algumas pesquisas, concorda que a mudança climática é um problema real. E esses minerais de terras raras são essenciais em todos os setores. Não é só para os veículos elétricos. Eles são essenciais em todos os setores, para a sustentabilidade futura e para as indústrias que europeus e americanos estão pregando para o mundo todo e defendendo. Então, na minha opinião, a China tem sido, em grande medida, comedida em sua resposta. Mas onde acho que estamos exagerando é que estamos subestimando que até o elástico mais flexível tem um ponto de ruptura. E a grande questão é até onde os Estados Unidos podem esticar Pequim. Até onde os Estados Unidos podem continuar a se estender em várias direções, como eu disse, de Copenhague a Ottawa, de Pequim a Bruxelas, até o Oriente Médio, considerando o clima e as tensões que também estão surgindo por lá. Em algum momento, acredito que o excesso de ambição e a arrogância serão desafios muito, muito grandes para o bem-estar dos Estados Unidos. E a China não quer isso.
Não acho que a China esteja pronta ou disposta a agir da forma como os Estados Unidos desejam ou aspiram para ainda preservar sua posição. A China gostaria de continuar. Não acho que Xi Jinping acorde de manhã pensando em como começar uma guerra com os Estados Unidos. Na verdade, ele está pensando em como alimentar e proporcionar prosperidade a 1 ou 4 bilhão de pessoas. Mas há algo que eu gostaria de mencionar enquanto você falava sobre isso. Something I want to just touch on while you were talking about that. If you remember, Pascal, we started with Se você se lembra, Pascal, começamos com a guerra das telecomunicações. A primeira foi com a Huawei. Depois passamos para a guerra tecnológica. Agora estamos em uma guerra comercial, uma guerra de tarifas. Depois fomos para a guerra de trânsito, Canal do Panamá. Quero dizer, você sabe, Hutchison Whampa, por que isso está, você sabe, nas mãos dos chineses, como você sabe, de um lado do Canal do Panamá. Depois fomos para a guerra têxtil, que você sabe, envolve o envio e o valor de. Então isso é uma perpetuação de todas elas. Engraçado que todas começam com T, telecomunicações, tecnologias, comércio, têxtil. A grande questão é até onde os Estados Unidos querem ir por esse caminho. China, I'm sure, doesn't want to. And tenho certeza de que a China não quer isso. E quando você olha para o Partido Comunista Chinês, pode-se dizer que até agora o partido tem sido um ator benigno no cenário global. A China chegou ao patamar econômico de segunda potência mundial, onde está hoje, sem golpes de Estado, sem mudanças de regime, sem guerras, sem ocupações, sem invasões. E uma das ironias que encontro no diálogo e na conversa sobre a ascensão da China são as emissões globais, e a China é sempre acusada de ser a maior emissora do mundo. E eu digo que há uma diferença aí que não foi considerada, que são as emissões provenientes da construção e da produção, que é o peso da China. Mas se você considerar as emissões dos Estados Unidos provenientes da construção e produção como as segundas maiores, e somar a isso as emissões dos Estados Unidos por destruição e guerras, do Vietnã, Afeganistão, ao Iraque, à Líbia e da América Latina, e você acrescenta esse delta também, então de repente o total das emissões dos Estados Unidos dispara, sabe? Então a China tem sido, de muitas maneiras, aos olhos da maioria do sul global, muito mais benigna em relação ao seu poder e a posição em que está hoje. Não vamos entrar na repetição das 850 bases militares dos Estados Unidos ao redor do mundo e da China, com uma em Djibouti. Mas essas são realidades que as pessoas veem e sentem. Então isso é algo em que eu acho que vale a pena focar. Sim, mas isso entra em uma questão que tenho em mente, que é sobre esse argumento do John Mearsheimer. E eu respeito o Mearsheimer por muitos motivos. Mas ele tem esse argumento dizendo que, veja, a China é o único concorrente de igual para igual dos Estados Unidos. A China precisa ser contida por causa de seu papel estrutural, porque no fim das contas, grandes potências fazem o que grandes potências fazem. Maximizam sua segurança. E o poder econômico se transforma em poder militar. E os chineses vão usar o poder militar da mesma forma que os Estados Unidos usam o poder militar para moldar o sistema internacional de acordo com sua vontade e para aumentar sua segurança. Agora, sua observação é muito relevante, porque os Estados Unidos, quando se tornaram uma grande potência, começaram a agir exatamente como o Império Britânico havia agido antes deles, certo? Dominar, tentar dominar os mares, dominar o comércio, criar poder militar e projetar poder militar em todos os lugares. E foi assim que eles se tornaram grandes, certo? Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando se tornaram totalmente dominantes. A China não demonstrou esse padrão, demonstrou? Eu só me pergunto até que ponto temos motivos para acreditar que Mearsheimer, que muitas vezes está certo, mas às vezes erra, quais razões temos para acreditar que sua previsão sobre a China vai se concretizar? Ou quais razões temos para dizer, não, ele deixa de fora, digamos, o fator cultural, ou outros fatores sobre os quais você talvez possa falar?
I'm so happy you brought that, because I have a Fico great muito feliz que você tenha mencionado isso, porque também tenho muito respeito pelo professor Mersheimer. Mas nesse grupo de intelectuais, acadêmicos e espíritos esclarecidos, eu me alinho mais com as opiniões de Jeffrey Sachs e Chas Freeman. Sabe, acho que essa é a minha inclinação. That's my inclination. So Eu também. Fico curioso para saber quais são os seus motivos. no, I respect Professor Mearsheimer a great deal, but the Não, question eu here is respeito that muito o professor Mearsheimer. I Mas a don't think the questão onus is on principal China. aqui é que não acho que a responsabilidade recaia sobre a China nesse diálogo. A responsabilidade é dos Estados Unidos. E será que os Estados Unidos conseguem justificar sua presença sem um adversário? Meu argumento é que desde a crise financeira global até agora, o que dá uns bons 17 anos, Pascal, o tempo simplesmente passa assim. O que os Estados Unidos vão fazer? Vão se voltar para a Índia? Se as previsões são de que a Índia vai crescer na mesma velocidade e ser, sabe, uma concorrente fantástica, então os Estados Unidos precisam de oxigênio para justificar sua hegemonia. Os Estados Unidos precisam de um rival à altura para justificar esse domínio. For justifying this dominance. So the onus is not on China, in my opinion. Então, na minha opinião, a responsabilidade não é da China. Os fatos falam por si. Como eu disse, essa questão das emissões, guerras, golpes de Estado, sabe, precisamos parar e perguntar como é que a China até agora não ocupou nenhum lugar. Quero dizer, a questão mais polêmica é apenas, você sabe, do outro lado do Estreito de Taiwan, com aquele braço de mar ali. É como um abismo atravessar a água para chegar a Taiwan. Eles ainda não fizeram isso, mas os Estados Unidos já foram ao redor do mundo em confrontos e intervenções militares. Então acho que essa ideia de que a China vai se tornar uma concorrente à altura. A China não precisa desafiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em um modo autodestrutivo. The United States is on an autodestructivism mode, you know? I think the biggest I love Sabe, eu acho que o maior, eu adoro essa citação do Ernest Hemingway, que diz que existem duas maneiras de ir à falência: gradualmente e depois de repente. E eu acho que os Estados Unidos estão enfrentando problemas fiscais, mas também uma falência de credibilidade, seja entre parceiros e pares do hemisfério ocidental, seja na Ásia-Pacífico e no sul global. Então, tudo o que a China precisa fazer é continuar com o Tai-Chi, construindo estradas e pontes, e tinser Grace Mamotevers, Maintrend. Hoje, é de super Tesla. Se repetir o mesmo modelo e abordagem, Elon Musk já declarou publicamente em Mato Bermude de La Veda, esses 3 anos atrás. my French, but a shitbox as BYD just 13 years ago. That what is this? I mean, who wants to drive their car, right? So if O que é China isso? applies the same Quero dizer, industrial quem quer dirigir seu carro, certo? Então, se a China aplicar a mesma abordagem industrial e de refinamento ao seu modelo geopolítico, de uma nova arquitetura mundial alternativa e inclusiva, isso é muito interessante. A ordem internacional baseada em regras pode ser percebida de duas maneiras. Ordem como em uma ordem, como em eu ordeno, enquanto a iniciativa de segurança global diz iniciativa, então é inclusiva. E eu acho que o vocabulário importa. É muito, muito importante. A linguagem é a essência de como nos conectamos e nos comunicamos uns com os outros. Então, na minha opinião, a China não precisa se esforçar muito, Pascal. A China só precisa sentar e observar. In my opinion, China has to just sit and watch. I agree, because it's not just the United States that's on autodestruct. Concordo. Porque não é só os Estados Unidos que estão em autodestruição, é também a Europa. E na minha visão, a China, na verdade, não tem interesse que eles avancem demais nesse caminho, porque ainda há muito perigo vindo de animais encurralados, certo? E esses são animais com armas nucleares. Então, sabe, eu me lembro de como, alguns anos atrás, no Japão, nos círculos de segurança, havia toda essa conversa de que a China seguia uma estratégia de esconder sua força e esperar o momento certo, por pelo menos 20 ou 30 anos, mas que por volta de 2010, eles estavam mudando essa abordagem para serem mais assertivos. Você acha que, na verdade, eles ainda estão subestimando sua força para não escalar o ambiente global a um ponto perigoso? The global environment to the point where they could. I think the key question here is
Acho que a questão principal aqui é qual é o interesse da China no momento, em termos de prosperidade e continuidade. E acredito que a questão central é o que a China tem a oferecer ao mundo. Do que o mundo precisa. E qual é a condição e o clima em que a China pode continuar a entregar o que tem ao mundo. Uma China em um cenário de guerra estaria muito limitada, na minha opinião. Isso não significa que a China não possa reagir e contra-atacar como uma potência nuclear. Não significa que a China não tenha meios de realmente criar problemas para a ordem internacional baseada em regras em Taiwan. The international rules-based order in Taiwan, but China doesn't need to. Mas a China não precisa usar força para vencer e consolidar sua posição nos corações e mentes das pessoas na América Latina, ou no Oriente Médio, ou Ásia Ocidental, como eu chamo, ou na Ásia Pacífico. A China está fazendo isso por meio de sua estratégia de desenvolvimento, através da BERI. Se gostamos ou não da BERI, é outra história. Não estou aqui para dizer que a BERI é perfeita, não me entenda mal. Mas é uma grande diferença que nos Estados Unidos, de acordo com a Associação Americana de Engenheiros, existem, se não me engano, um número enorme, cerca de 1.800 pontes, com fadiga estrutural. É simplesmente impressionante, sabe? That vast number of 1,800 or 180 bridges with structural fatigue. It's just mind-boggling, you know? It's just mind-boggling. You know, the fact that É simplesmente inacreditável. Sabe, só uma coisa. O fato de não haver um trem-bala conectando Ottawa ou a Universidade McGill a Alberta, no Canadá, ou sei lá, o Texas a Los Angeles. Isso não é um problema da China. É um déficit de visão, de alocação de capital e de compromisso com o desenvolvimento de infraestrutura dentro e fora do país. Então, se você for ao Iraque hoje, a China está desenvolvendo, como eu disse, uma oportunidade de energia renovável para o Iraque. E energias renováveis são algo sobre o qual eu gostaria de passar 2 minutos, porque elas são o futuro. E é aqui que, segundo os dados mais recentes da IRENA, Agência Internacional de Energia Renovável, 64% da energia renovável adicionada no mundo em 2024 foi adicionada na China. Aguente firme, Pascal. Neste momento, a China é de longe o maior motor individual da transição energética global. E só para fazer um contraste, para comparação, os Estados Unidos, o segundo maior emissor do mundo, como mencionamos, adicionaram apenas 7% da capacidade global de energia renovável. E os Estados possuem apenas 9% da capacidade total de energia renovável do mundo, em comparação com 41% da China. A necessidade do Sul global para seu desenvolvimento, crescimento, urbanização e alívio da pobreza, seja na Nigéria, África do Sul, Quênia, Chile, Peru, Tailândia, entre outros, é se desvincular do petróleo e do gás, porque o custo disso consome e drena suas reservas de câmbio, e migrar para as energias renováveis. Portanto, a relevância da China só tende a crescer a cada hora, ao continuar fazendo tão bem o que já faz com tecnologias como solar, eólica, provavelmente hidrogênio, entre outras. Portanto, a China não busca confronto em um futuro próximo, como o professor Mearsheimer está dizendo. A China precisa de estabilidade. Os Estados Unidos, por outro lado, poderiam realmente, como um velho bêbado em um bar que ainda está pedindo uma bebida de graça, virar as mesas e criar uma confusão no bar e em nível global. O restante dos frequentadores gostaria de tomar uma bebida e conversar sobre como podem seguir seu caminho. É possível provocar a China, como o professor Mearsheimer está dizendo. Sim, é possível. E a China pode revidar? Pode. Mas a China está aqui para desestabilizar sistematicamente a Europa e os Estados Unidos? Discordo totalmente. Não acho, pelo menos em nossas vidas. Sabe, você vê essa armadilha e todas essas coisas que viram bons slogans e manchetes para think tanks e jornais que circulam por aí. A China precisa de continuidade no comércio. Mas isso é algo sobre o qual eu gostaria de te perguntar. Onde você vê as razões estruturais para esses dois modelos?
Por um lado, temos uma superpotência construtora de infraestrutura que construiu infraestrutura em casa, em grande escala, e depois passou a construir infraestrutura no exterior, também em grande escala. Por outro lado, temos os Estados Unidos, que antes eram ricos em infraestrutura, mas agora estão em decadência nesse aspecto. Não estão construindo, não estão renovando sua infraestrutura de forma alguma. Existem certos setores nos quais surgiram pessoas inovadoras, como o Sr. Musk. O fato de ele ter conseguido criar uma montadora de carros do zero no setor de veículos elétricos é impressionante. Mas essa é a visão de poucos. Isso não é um programa nacional para criar esse tipo de infraestrutura. Já tive pessoas neste canal que me disseram: olha, Pascal, isso tem a ver com a financiarização. Os Estados Unidos basicamente sugaram o capital do capitalismo, ou do uso produtivo do capital, que é o reinvestimento. E tudo foi para os mercados financeiros, onde nada é produzido. É apenas um cassino. Você também vê isso como um dos principais fatores pelos quais a China consegue alocar capital, ou transformar capital em infraestrutura, enquanto os Estados Unidos não conseguem? Ou quais são as razões estruturais? Acho que se você olhar para a participação dos Estados Unidos hoje em termos de produção global, é de 25%. Então tem estado em declínio. Outra coisa é que, como você disse corretamente, e como mencionamos no início da nossa conversa, 3 dos presidentes mais elogiados dos Estados Unidos eram advogados. E todos eles criaram instrumentos, eles superfinanciarizaram os mercados financeiros. E como você disse corretamente, hoje o resultado é a enorme dívida pública dos Estados Unidos, o superávit comercial de 1,1 trilhão da China, que é novamente enorme. E ao mesmo tempo, quando você observa o fato de que o custo de financiamento e os juros da dívida que os Estados Unidos têm sugou todo o oxigênio da capacidade de alocar capital em nível estadual. Porque um é o modelo estatal e o outro é o modelo de mercado. Os Estados Unidos, no nível estadual, não têm o fôlego para igualar o que a China está fazendo. É descentralizado. Como você disse corretamente, o Sr. Musk é um imigrante sul-africano. E isso vai piorar, na minha opinião, com o que está acontecendo nos Estados Unidos com as universidades. Hoje, uma manchete no Financial Times dizia que o Reino Unido está se beneficiando de um grande influxo de estudantes americanos que podem estar indo para instituições britânicas. Alguns podem ir para Kyoto, outros para Tóquio, outros para o Canadá. Então a grande questão é, qual é a trajetória de longo prazo? Você não pode simplesmente criar instrumentos financeiros. No fim das contas, aquele jovem lá na Cidade do México, ou sei lá, eu diria no Rio de Janeiro, precisa de um carro, precisa de uma geladeira, precisa de uma TV, precisa de uma estrada para poder se locomover, precisa de uma máquina de ressonância magnética e de um ultrassom para ver o movimento do seu primeiro filho. E quem está fornecendo isso? A que nível de preço? Sabe, as oscilações do mercado dos Estados Unidos nos últimos 100 dias têm estado ligadas ao Truth Social. Não é como se tivesse havido um anúncio de que, sabe, os maiores ganhos na Nasdaq e na Bolsa de Valores de Nova York foram causados por um tweet. Não foi por uma inovação, por uma patente. It wasn't by an innovation, by a patent. It wasn't a DeepSeek that came and moved the market. Não foi uma tecnologia de águas profundas que veio e movimentou o mercado. Foi o que o presidente Trump disse. Então os Estados Unidos se tornaram ultradependentes de instrumentos financeiros. A grande questão é, quão rápido os Estados Unidos podem ir para a reabilitação e se desintoxicar desse vício. Na minha opinião, isso vai ser muito difícil, muito doloroso, com muitos tremores, com muitos choques no corpo econômico dos Estados Unidos e no tecido social do país. A questão principal, o corpo tem capacidade e força para absorver esse choque. Qual é a elasticidade da dor no nível socioeconômico entre os americanos? Mas eu não vejo eles realmente
Eu não vejo eles tendo esse diagnóstico. Quero dizer, não vejo eles entendendo isso. Não ouvi pessoas suficientes falando sobre a necessidade de desfinanciarizar a economia. Esse é simplesmente um termo que não ouvi ser usado. E Donald Trump não está tentando induzir isso. Ele tenta causar dor no exterior para, de alguma forma, com uma lógica distorcida, fazer com que isso leve a uma reindustrialização natural, mas não a desfinanciarização. Você está absolutamente certo. Mas é aí também que está o cerne da questão. Porque veja, trazer os iPhones de volta e fazer milhões de americanos colocarem parafusos minúsculos em iPhones para criar empregos, como disse o secretário Lutnick, não é a receita para ajudar a América. A América precisa entender que está em dívida com o mundo por ter agido como quis durante tanto tempo, e esse modelo não funciona. Não só por causa da China, mas porque as pessoas acordaram e perceberam que existe um fornecedor alternativo de serviços e bens. Não é só a Ford, a Chrysler e a General Motors. Hoje em dia, há muitas outras opções também. Não é só, você sabe, a Apple. Existem muitas outras opções também. Não é só o ChatGPT, existem muitas outras opções também. E, na minha opinião, o mundo em geral está cansado de hipocrisia. Hipocrisia e democracia rimam muito bem. A grande questão é quão rápido os estados podem se autocorrigir. Quão rápido os estados podem ir para o que chamei de reabilitação. E, infelizmente, não vejo isso acontecendo tão cedo. Acho que a crescente dívida dos Estados Unidos, o custo de financiar essa dívida, que hoje é maior, os juros que os Estados Unidos têm que pagar sobre sua dívida, agora maiores do que o que pagam pelo seu setor militar, é bastante alarmante, na minha humilde opinião. It's quite alarming, in my humble opinion. É sim. E isso me preocupa, porque é uma fonte de muita instabilidade. Mas talvez para encerrar, qual é a coisa que você acompanha mais de perto, que você observa com mais atenção nos próximos meses e anos? O que vai ser determinante na forma como o mundo se desenvolve? E já que você também aconselha empresas, certo? Quero dizer, como você, o que você diz para as pessoas sobre o que realmente importa e o que é apenas ruído? O que as empresas, ao tomarem decisões de investimento, precisam observar atentamente e o que precisam ignorar ativamente para não serem enganadas sobre para onde as coisas estão indo? Acho que para multinacionais e conselhos de administração e para empresas familiares, você sabe, o papel das empresas familiares é sempre negligenciado. Assim como Mittelstand na Alemanha e em toda a Europa, ou mesmo no Sul global. Todos nós temos uma responsabilidade coletiva em relação à convivência. Uma das piadas que faço hoje em dia, Pascal, é sobre 2 astronautas que ficaram presos no espaço. Antigamente, os russos tinham que enviar um foguete para trazê-los de volta. Desta vez, Elon Musk teve que enviar um foguete da SpaceX para resgatá-los, porque eles foram enviados por uma missão de 2 semanas e acabaram ficando presos. Não sei se você lembra dessa história recente. E havia um lado positivo nisso tudo para mim, com toda essa conversa sobre, vivemos em Marte e nos mudamos e você sabe, vida extraplanetária e tudo isso. Ou seja, até mesmo os astronautas gostariam de voltar para o planeta Terra. Então temos que conviver juntos. E eu acho que para as empresas também, precisamos negociar e nos envolver em comércio uns com os outros. E a questão principal é, onde estão as cadeias de suprimentos? Quem controla as cadeias de suprimentos? Quem realmente investiu no desenvolvimento dessas cadeias de suprimentos? O Hank Paulson declarou publicamente há alguns dias que o acesso a minerais de terras raras para IA, para energias renováveis, para sustentabilidade é fundamental. Certo? Então a China pagou o preço por assumir algumas dessas indústrias mais tóxicas, mais, você sabe, eu diria, poluentes, investindo nelas e nos fornecendo produtos. Assim, a Tesla está por aí, foguetes americanos estão atingindo alvos em várias partes do mundo,
Tudo baseado em muitos desses minerais raros, certo? A grande questão é, como podemos ter acesso a cadeias de suprimentos sustentáveis? Essas cadeias de suprimentos serão usadas para atacar e destruir uns aos outros, ou para prosperidade. Para salas de reunião, as cadeias de suprimentos são fundamentais, e não se pode negar o papel que a China desempenha em muitas dessas redes complexas. A segunda questão é, onde está a demanda? E por demanda, quero dizer a demanda que ainda está vibrante e em crescimento. A dívida de automóveis, a dívida de imóveis e a dívida estudantil nos Estados Unidos estão na casa dos trilhões de dólares. Portanto, é um excesso de retorno a uma economia financiarizada. Assim, a demanda está no sul global, na maioria global. Se eu sou uma multinacional, um family office ou uma empresa familiar, preciso perceber que o mundo está prestes a passar por algumas mudanças, e o business as usual não vai funcionar. Consultores tradicionais e firmas de consultoria, não vou citar nomes, são padronizados e acabam se envolvendo em escândalos aqui, em controvérsias ali, a cada 3 ou 4 anos. Então busque conselhos autênticos de pessoas que compreendem as dinâmicas dessa nova ordem mundial em transformação, dessa ordem mundial emergente, dessa ordem mundial em convergência. Emerging world order, converging world order. Try to talk to people who are not your Tente conversar com pessoas que não são seus conselheiros convencionais, pessoas que estão por dentro da nova rota da seda, pessoas que acompanham de perto, sabe, a direção que os BRICS estão tomando. E por que chamamos de China Xangai, China OCS, sabe, Organização de Cooperação de Xangai? Por que não é a Organização de Cooperação de Manila? Por que não é a Organização de Cooperação de Mumbai? Então, há muito significado no nome. Há muito desenvolvimento, e eu incentivo todos a acompanharem os estudos de neutralidade e as conversas maravilhosas e as personalidades brilhantes que você traz para o seu programa. E estamos felizes em responder a quaisquer perguntas e ouvir, porque a arte de ouvir também é uma arte perdida, sabe? Acho que precisamos ouvir e entender como os chineses chegaram onde estão. Eu estava participando de uma conferência algumas semanas atrás e um senhor compartilhou uma citação e uma piada muito interessantes. Foi uma brincadeira. Ele disse que na África, quando chegam 24 engenheiros, consultores e trabalhadores chineses, a grande questão é, de quantas camas você precisa para um grupo de 24 chineses? Você sabe a resposta? 8 camas para 24 pessoas, porque os outros 16 estão trabalhando sem parar, e a cama está sempre quente. Então, a realidade é que, em um mundo de competição, estamos produzindo muitos instrumentos financeiros sozinhos, ou temos um produto cuja cadeia de suprimentos podemos garantir, cujo acesso ao mercado podemos assegurar, e a um preço que as pessoas possam pagar. Caso contrário, o resto é só manchete, arrogância, e, na minha opinião, não corresponde à realidade do mundo em que vivemos. Essa é a grande questão. Quero dizer, do que se trata a realidade? O que é real e o que é exagerado? E é realmente difícil, não só em segurança, mas nos negócios e em todos esses outros aspectos também, separar o que as pessoas querem que seja verdade do que está realmente acontecendo. Então, dito isso, Ali Bohani, muito obrigado por participar online. Quem quiser ler mais sobre você, deve ir aonde? Eles devem acessar aliborhani.com. Devem acessar a 360 Strategic Advisors. Eu também vou compartilhar com vocês o link para o nosso relatório, que espero que desperte curiosidade, interesse e gere conversas. As pessoas podem baixar esse relatório, ler e entender como a China chegou até aqui, o que ainda está em desenvolvimento e para onde está indo. Tudo estará na descrição abaixo. Ali Bohani, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. Arigato. E espero vê-lo em breve, Pascal.